Então, bom dia, que Deus abençoe. Agradecemos Ele por este momento que Ele nos está concedendo e pelo este ânimo que Ele nos dá, de vir até este local para pregar a palavra dEle, para ouvir, para louvá-lo. Então, que Deus nos abençoe, vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade aqui que Tu nos está concedendo. Pedimos em favor, primeiramente pedimos que ouve nas lives, nas suas casas, e me dê mais sabedoria para estudar mais a Tua palavra, aprender mais. Me ajude nos recursos que tenho. Tu sabe o limite, o meu limite, o limite de cada um. Todos nós somos limitados. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e a família de cada um daqui, de todos os irmãos, das nossas famílias, das igrejas, os irmãos em Cristo que estão empenhados no Teu Evangelho, na Tua causa. Por Jesus que pedimos. E em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Começar com 123, abrindo aqui. 123.
89.
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Ora, aqui, nós não fomos nem outro dia. Paramos no versículo 11, está marcado, né? A primeira vez, parece. E a segunda vez, parece que foi até aqui, não foi meio corrido. Mais ou menos. O versículo 11 e 12 já expliquei aquele dia, mas andei dando uma retificada hoje. Cada vez que eu estudo a mensagem, a gente vai modificando, é um trabalho que você tem que salvar, tem que mandar naquele outro lugar, na pasta, tudo, é um trabalho. Você apaga, põe outra, esclarece mais o assunto, fica do jeito que ela está, né? A gente vai mudando. Não. O som. Então, o versículo 11 diz assim, vamos começar a ler. E ele disse-lhes, a voz, Jesus que disse, e ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convirtam e lhes sejam perdoados seus pecados. Olha, ele disse assim, para vocês, os discípulos, os que conhecem, vos dado saber o reino de Deus. Para eles já conhecem. Então é fácil de pregar, se explicar para a pessoa que já conhece. Os de fora, que são do mundo, que não chegaram à fé, aí ele fala, mas os de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para fazer comparação, ele usando tudo, é o meio. Jesus nunca trabalhou na roça, mas ele sabia muito bem antes, ele era Deus. Então ele usou todos os métodos
que eles usavam no plantio, o serviço cotidiano de cada dia. Então vai usando argumento, parábola disso, parábola daquilo, comparação para eles. Aí ele fala, para que vendo vejam e ouvindo ouçam e não entendam. Então quer dizer que para que ele vendo vejam. Então vendo Jesus falar, eles via lembrando das coisas, né? E ouvindo, ouçam e não entendem, porque eles ouviam e não entendiam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Aí eles tinham. Então aqueles que realmente querem saber mais, tem uns que querem, faz força para saber, esforça para aprender, ouve mensagem, estuda, lê outras versões, vê os outros pregadores. Tem muitos pregadores pregando na internet, tem muitos amigos nossos, pastores, dirigentes. Então, aqueles que realmente querem saber mais são aqueles que aprendem mais, porque têm o desejo de saber ou aprender mais, porque eles são salvos. Os salvos, eles têm o interesse no Evangelho, nas coisas de Deus, deve ter mais interesse nas coisas espirituais que nas coisas materiais. Mas os que estão de fora, que não são salvos, ele fala por parábolas para ter um bom entendimento, para não ficar assim no ar. Eu vi o que ele quer dizer com isso. Então ele falava, pregava o Evangelho e usava a semente como era semeada, como cultivada, assim por diante. Ele destaca aqui a distinção entre os de entendimento espiritual dos discípulos íntimos dele e a comunicação mais velada, dirigida ao público em geral. Quando era ao público, ele falava de uma maneira, né? Ele subia no monte, no lugar, e falava. E agora, quando era particular com o discípulo, era um outro método. Então a parábola não é simplesmente uma ferramenta retórica ou eloquente, ou eloquência, a arte de falar palavras para as pessoas entenderem, mas um método simples. Jesus não falava assim, com aquela arte de falar. Então ele falava do método simples, como as pessoas eram simples. Vocês imaginam só as pessoas daquele tempo, mesmo as pessoas estudadas, que naquele tempo não tinha hoje as escolas que tem hoje. Eles eram simples. Se note bem, há 100 anos atrás, eu estou com 70 anos, desde pequeno, quando eu conhecia meu avô, minha avó, o estilo deles era muito simples. Eu já conhecia o meu avô rico. Ele já tinha, quando eu conheci o meu avô, ele já tinha mais de 80 alqueires de terra, tinha muito gado, tinha aquela, quando eu cheguei a lembrar, ele era criança, quando ele já tinha comprado um caminhão Ford alemão, comprou ele em São Paulo, branco. E quando comprou o trator, eu já me lembro bem, e aí eu já estava até no café, eu ia criança com a minha mãe, meu pai, tudo. Então, mas eram tudo simples, as roupas simples, não era que nem eu de luxo. A minha avó até não gostava de certas pessoas, para gente de muito luxo. Então, eram simples. Hoje é difícil ver pessoa daquele jeito. Uma pessoa com bens materiais, com todo conforto e simples. A pessoa se orgulha com pouca coisa. Então, mas para compreender a revelação divina e a responsabilidade daqueles que recebem,
primeiro tem que compreender a revelação divina de Jesus, das Escrituras. Ela é revelada para os discípulos, para os profetas, os apóstolos. Ela foi revelada, foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora, e a responsabilidade daquele que ouve e aprende, que recebe, para poder passar para frente? A palavra de Deus, a salvação não deve ficar só para nós. Nós devemos passar para frente. É uma fila. A importância de tudo isto é a comunhão primeiro com Cristo. Se não tiver a comunhão com Cristo, não vai ter a comunhão com os irmãos, com a igreja. Com a sua igreja, por exemplo. E a responsabilidade de comunicar a verdade de uma forma apropriada. Aqui, parada domingo de manhã, 2/2/25. Está lá no outro domingo. Agora 12. Para que vendo e vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Para ser perdoados os pecados, deve haver uma conversão genuína do indivíduo. A frase que vendo, não veja aqui, descreve uma cegueira espiritual. Ele vê muito, está com os olhos físicos, vê, enxerga bem. Mas a cegueira espiritual, o olho espiritual não enxerga. Os olhos da fé. E a surdez, que impede a compreensão do Evangelho, porque é surdez espiritual. Está ouvindo, mas não entra, levando à rejeição da conversão e do perdão dos pecados. A cegueira e a surdez espiritual acontece de maneira para aqueles que não desejam ver nem ouvir. Ele não deseja ver falar das coisas de Deus. Irmãos, a responsabilidade, a ênfase, o ponto principal cai sobre a pessoa, e não sobre Deus, e não sobre aqueles que pregam. A responsabilidade, a ênfase daquilo está na pessoa. Ele é responsável. O pregador, ele fez a vez dele, ele pregou, ele jogou a semente, ele semeou. Agora, ele não é responsável de forma alguma. Quantos que estão afastados? Nós somos responsáveis. A responsável de cada um, eles que vão pagar perante Deus. Eles desejam de todos. Jesus, o nosso Senhor, Deus, Jesus, Ele deseja que todos vejam e ouçam e se convertam. E recebe o perdão dos seus pecados. Receber o perdão dos seus pecados. A resistência à mensagem de Jesus era em parte resultado da influência de líderes religiosos. Os líderes religiosos que não são convertidos, são religiosos, não são nascidos de novo. Então a resistência começa por eles. Tem muitos que se opunham à autoridade de Deus, à mensagem de Jesus, à mensagem de Deus, não acreditando que ele era Deus, o Messias prometido. O povo não acreditava. E tem muitos hoje que não acreditam que Jesus é Deus. Tem muitos. Tem uma religião, uma seita.
crê que Jesus é uma criatura, um deusinho. Então, a cegueira espiritual mencionada no versículo, aqui nesse texto, não é uma cegueira física, como já mencionei, mas uma cegueira espiritual causada pelo coração endurecido e pela rejeição consciente da verdade. O coração, quando é endurecido, se torna um coração rebelde. São muitos rebeldes. E esse endurecimento, embora originado na escolha humana, que é a escolha do homem, ele escolheu aquilo. E é frequentemente apresentado nas Escrituras como juízo de Deus sobre a independência do homem. E isso está debaixo do juízo de Deus. O homem que é independente de Deus, ele quer ser independente de Deus. Ele não quer ser dominado por Deus. Não acredita, ele quer viver do modo dele, fazer o que ele quer. Isso aí tem muitos. Muitos cristãos não param nas igrejas porque quer ficar livre. Não tem paciência para ouvir um discurso de 1 hora, meia hora, 40 minutos, mais. Ao 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, nessa passagem aqui, Jesus, ele questiona, ele interroga eles, a compreensão de seus discípulos. Ele começa a bater com seus discípulos, interrogando sobre a parábola do semeador. Ele os confronta com a seguinte pergunta. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Por que eu estou falando em parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Então, essa pergunta, que aparentemente simples, revela um ponto fundamental na missão de Jesus e na forma como devemos nos aproximar da palavra de Deus. Tem muitas formas de nós aproximar da palavra de Deus. Às vezes, você escolhe outra forma. Eu vou ficar em casa, vou ficar estudando a Bíblia. Tá bom. Aí eu não preciso de igreja, eu estudo em casa, eu assisto na televisão. É uma forma, mas não é uma forma ideal para aproximar de Deus. Então, quando você está bem abastecido com as pregações nas igrejas, você vai ouvir uma outra mensagem que é uma sobremesa. Você já está abastecido. Então você sempre aprende alguma coisa e rejeita alguma coisa. Tem que fazer como os bereanos. Então, o apóstolo Paulo pregava, eles iam examinar nas escrituras se estava coerente, queria conferir. Mas não pode hoje ter essa desculpa. Os discípulos, apesar de estarem próximo a Jesus, próximo dele, também demonstravam dificuldade em compreender as parábolas. Não é todos, irmãos, que entendem fácil uma parábola, uma comparação. A chave para desvendar o significado das parábolas está em um coração humilde, disposto a ouvir, a aprender
e aplicar os ensinamentos de Jesus em suas vidas, em nossas vidas, nas vidas daqueles que estão ouvindo em casa, que vai ouvir agora, que Deus conhece o coração de cada um, que eu deixe os ensinamentos de Jesus, ouve e aplica na sua vida. A pergunta feita pelo Senhor indica que eles deveriam ter entendido, mas só que os discípulos, eles eram homens igual aos outros, igual a nós. Mesmo eles estando com o mestre, mas eles não eram igual ao mestre. Jesus é Deus. Eles eram pecadores também. Agora nós também. Tem coisa difícil, você vai estudando, não pode ter dúvida. Não pode uma questão. Não entendeu, mas vai aprendendo através de oração, esforçando, a entende. A parábola do semeador estabelece o princípio de todas as parábolas em relação ao seu entendimento. Aí é fácil. Então, o princípio de todas as parábolas, o começo, porque ele usa semente. Você entende bem que a semente, primeiro, ela deve ser semeada. Conforme o terreno que ela cai, ela vai nascer. E se ela nascer, ela vai produzir fruto. Antes de semear, o inimigo possa tirar. Antes de ela nascer, ele pode sufocar a semente. Mas depois que ela nascer, aí ele não tem mais. Porque nasceu, é um novo homem, é um novo ser, é uma nova criatura. Se ela nasceu de verdade, ela vai crescer com dificuldade, mas ele não tira, porque ele não tem poder de tirar a salvação de ninguém. Agora, a parábola do semeador, ela estabelece o princípio de todas as parábolas em relação ao entendimento material corriqueiro. Então Jesus usava as coisas materiais, o material que ele usava, corriqueiro de cada dia deles, de usar, como usual. E o espiritual, que é eterno, é vindo dos céus. Aí é difícil. Se vai usar alguma coisa e falar que nós já fizemos no nosso trabalho, nós sabemos. Para nós que trabalhamos na agricultura, sabe, mas para quem mora no centro, nessa cidade grande, eles não têm experiência, mesmo eles assistindo o Globo Rural, a televisão, mas eles não puseram a mão na massa. Eles não sabem, muitos pregadores também, não sabem como que é a semente, como a gente viu, você plantou essa comparação que Jesus fez. Então, para nós, nesse sentido, não é muito difícil. Agora, a parábola do semeador, 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações. Irmãos, a palavra de Deus, ela está sendo semeada desde o princípio do mundo. Vem sendo semeada com figuras, com atos, com modo de sacrifício, com modo de comparação, por todo mundo, pelos servos de Deus, pelos servos de Cristo, semeada a fé de várias formas. O mundo não terá desculpa no dia do juízo, não tem.
Olha, Noé, como Noé, ele pregava aqui sobre o povo. O povo chegou numa situação caótica. Acredito, não sei se chegou agora, mas chegou. E Noé pregava, não acreditava. Salvou ele e a família. E os animais, que ele pôs um casal de cada um. E hoje está a mesma coisa. Começando no lugar onde nós estamos, irmãos. Porque a educação, o aprendizado, aprende em casa. Vocês notem bem, toda uma criança, ela é ensinada em casa pelos pais. Sobre educação, sobre como viver, ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a andar, ela vai aprendendo a caminhar, ela vai aprender a saber, na forma dos pais ensinar entre o bem e o mal, o caminho que deve seguir. Eu lembro bem desde pequeno dos meus ensinamentos, quando eu andava com meu pai, quando eu era menino. Desde menino, criança, irmão, nisso aí a memória tá boa. Eu sentava no colo do pai, perto do trator, ele me dava um volante e ia puxar café no sítio. Tinha muito café, comia 1000 sacos, enchia a tulha. Então eu lembro como fosse agora, você imagina só. Como o pai faz isso? Pega uma criança pequena e põe e vai controlando, acelerando e tal. Todo mundo dava marcha e eu tudo contente. O espanhol fala creído, fica tudo creído. Olha, interessante lembrar das coisas desde ensinando. O pai ensinou, nós sabemos quando vai começar a roçar, para não ficar fazendo da briguinha em casa, da linha. Ele fez foice para nós, e vocês desconfiam, que jeito que ele fez essa foice? Ele não deu foice que corta. Ele pegava um pau, cortava assim, mas dava um trabalho, aí você ia roçar mais gozo. Mas para nós treinar, fazia assim, sabe, chanfrado, mas não deu foice para não se machucar. E né, ficava com vontade, via as meninas em casa, vontade de vir em casa, mas não ia, era a ordem dele, ensinando a trabalhar desde criança. Será que os pais hoje têm essa paciência? Não sei. Nada desse jeito. Então, os que apenas ouvem aqui, mas recebem no versículo 15, a estrutura da frase mostra que aqueles indivíduos não devem permitir que Satanás tire a semente antes dela nascer. Quando ouve a palavra, você ouviu, o Senhor também não permite que venha o inimigo. Ele usa as pessoas, ele usa religiões. Quando você ouviu, antes de você tomar uma decisão, até dela nascer, você está lá, ela está gemelando lá dentro, começando. Vem falar, não disso, tá? Não disso. Um avião falou para mim, tá. Xarazinho, você está louco? Deixar de divertir esse mundo, tocar sanfona, sair por aí, em baile, para seguir crentes, a igreja. Usou. Eu morava na casa da esquina aí, quando eu vim de novo aqui. Eu não tinha vindo frequentar o culto ainda, ele vinha sempre em casa. Ele tinha mudado lá embaixo de novo, estranhou eu. Mas o inimigo que faz essas coisas, mas não tirou a semente. Eu estava com aquilo. Ela nasceu e graças a Deus, contudo, minhas fraquezas, numa terra muito boa, é Deus que conhece o coração, que estou até hoje, e quem diria que eu chegaria a ser um pregador e ser um pastor da igreja, com todas as dificuldades. 16. E, da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Esses vão que é o perigoso.
Sabe, você fica contente. Irmãos, eu não acredito em conversão, que você pergunta lá fora para outra pessoa, a pessoa vai, claro que vai falar. Ele vai falar que aceitou, não vai falar que não. Mas num apelo aqui, perante aqui, é difícil. A pessoa tem que falar perante a igreja. Fala, eu aceito, foi feito vários apelos. Eu aceitou, não aceito. Lá fora precisa ter cuidado. Você perguntar nas casas, ou para a pessoa, ele não vai falar que não, ele vai falar que sim. Daí é com Deus, mas eu não acredito. Então, irmãos, milhões se afundam nessa categoria, não tem como contar, com o seu coração como terra dura, ácida. Ao 17, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevindo, que é a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus usou na parábola de certinho. Mas os que não têm raiz em si mesmo, antes são os temporários. Então me veio, é temporários, não tem raiz. Depois vem a tribulação, não aguento, porque na igreja é uma tribulação. Não sei que pregador que falou hoje. Você quer sofrer, você quer ver problema, vai na igreja. Quer tribulação, vai na igreja. Vai na igreja que tem os problemas. Então, outra vez que ele mostra que a falta é que o indivíduo é apenas religioso, sem Cristo Jesus. Que somente ele é a raiz da palavra. Ele, como certamente ocorrerá, não consegue aguentar a oposição, porque eles não têm raiz alguma. Não consegue aguentar a oposição, o sofrimento, a cruz, o que significa que o terreno não estava suficiente preparado para receber esta semente. Não vai nascer. Se nascer, não cria raízes. 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, olha bem, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmão, e este tem um grande começo, e até continua por algum tempo, fala, mas permite que o mundo os detenha novamente. Eles manifestaram realmente o fruto por algum momento, mas permitiram que as coisas mundanas a sufocaram. Sufoca. Falar que o mundo é ruim, falar que o pecado é ruim, Jesus. Tem gente que fala que o pecado não dói, mas não dói mesmo. Se doesse ninguém ia, tem uma música, né? Um dia tem uma festinha que é do Mauro, e o Mauro já está cantando aqui, brincando, né? O pecado não dói. Aí eu cheguei e perguntei, mas por que o pecado não dói? Você me apertou. Porque ele está falando, se o pecado doesse, ninguém pecava. Até que ele se torna totalmente infrutífero, perdendo o rumo, o seu rumo. Se perde o perder o rumo porque não estava no rumo certo, sem certeza de nada. Estes os que estão perto dele, versículo 20.
E estes são os que foram semeados em boa terra. Você vê, tudo tem a terra. Ele está fazendo comparação. Todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Uns 30, e outros 60, e outros 100. E aqueles que ouvem a palavra, recebem, dão frutos, e levam adiante para os outros usufruir. Se ele dá frutos, alguém vai para o outro. Se você planta uma árvore que ela dá fruto, outros vai comer. Os passarinhos vão comer, os outros vão usufruir, todos vão usufruir. Se nós damos frutos, fruto não é para nós. Nós já temos a semente nasceu. Então nós damos frutos, frutos é o resultado, é para os outros usufruir. Pega a semente, também que você já planta, e vai por aí afora, vai emendando. E continuam a agir assim para sempre. Eles não foram detidos pelo mal, porque o terreno é bom e fértil. O Evangelho 21, e disse-lhes: vem porventura a candeia para se manter. Você não está com aquela versão não, Paulo, que eu não li lá, eu estou estranhando aqui um livro. E disse-lhes: vem porventura a candeia, deve estar escrito diferente, né? Para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador. Você não vai acender uma lamparina, ou uma vela, vai pôr debaixo da cama. Ué, então para quê? Até que pôr no lugar que ela vai clarear. Mas para ver, disse-lhe: vem porventura a candeia para se manter. Leia aí, irmão Paulo. Se puder, ler seu óculos. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire na cama. Agora não vem antes para ser colocada no velador. Amém. Por isso que é bom escutar outro ler. Você presta atenção do que a gente, ó. Então, vem por aventura. Então, tem por isso. Ó, ele disse-lhe: vem por aventura. Você vai fazer isso, vai vir por ventura a candeia para se manter debaixo do alqueire. E o alqueire tampa ela, então o que vale? Não vai acender a luz, a vela. Então o Evangelho não deve ser desfrutado apenas em particular, mas deve ser como uma lâmpada. Não deixa o Evangelho só comigo, particular, só para mim. Compartilhando como uma lâmpada que compartilha a sua luz. 22. O Evangelho não está destinado para ser escondido ou mantido em segredo. Não está. Mas deve ser espalhado por toda parte, em todo o mundo. Vou parar no versículo 23, porque tem bastante, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor fará com que o Evangelho seja conhecido por todas as nações. Ele fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E todos que ouvem não serão responsáveis, todos que ouvem serão responsáveis pelo que ouvem. É responsável. Então é isso. Parábola. Não se faz doutrina com parábola. Quer dizer, tudo modo figurado para nós entender. A doutrina faz com o que ela está representando. Ela está representando, é pregar o Evangelho, é semear. Agora não fica na conta do semeador. Você vê só, a gente planta, a gente não é responsável. Você é responsável por plantar a semente, meio material, dizendo. Se você semeia, você vai fazer ela nascer, aí você plantou. É Deus que faz ela nascer. É Deus. Não é a gente que põe, planta e põe lá, ela vai. Não, eu vou fazer ela nascer agora. Não, você pede a Deus para isso. Amém? Então vamos louvar o Senhor
e preparar para a noite, se Deus permitir. Que hino vamos cantar? Oi? 300? Vamos cantar o 300? Porque ela é alta, para ele pôr a última estrofe, aí canta no original. Vou dar o som aqui. Se eu tiver Jesus
casual. Não é fácil, não. Então termina com oração, irmão Paulo. Senhor, obrigado por nosso dia, por mais um curso realizado. Agradecemos por estarmos aqui com saúde, com vida, pedimos por vida noite, a vossa proteção, que possamos estar presentes. Mais uma vez pedimos pelo pastor, a sua vida, a sua família, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.